Aleluia. Deus triuna em mim. Deus triuna em nós. Jesus é o Senhor. Que alegria, irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, graças a Deus, né? Mais uma oportunidade de desfrutar. E também, quem somos nós para falar a palavra de Deus? Quem somos nós? Ó Senhor Jesus. Mas temos que reconhecer que o Senhor, Ele escolhe. Hoje nós vamos desfrutar mais uma porção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lição de Pérgamo e Tiatira. Dessa vez nós iremos desfrutar o capítulo 3. Os desvios da igreja nos primeiros séculos. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós vamos desfrutar dos desvios da igreja nos primeiros séculos. Que missão, irmãos. Ó Senhor Jesus. É por isso que eu falei que eu não me sinto capaz. Jesus é o Senhor. Irmãos, ali no começo dos primeiros séculos, os santos valorizavam o falar dos apóstolos. Ali no primeiro século, os santos valorizavam o falar dos apóstolos. Dentre eles, que mais se destacaram, Pedro, Paulo, João. Ó Senhor Jesus. Irmãos, primeiro ponto, valorizar o falar do apóstolo. A igreja, ela vai receber a bênção de Deus quando ela valoriza o falar que sai da boca de Deus. Jesus é o Senhor. Mas em contrapartida a isso, irmãos, ainda no período de Paulo, os nicolaítas começaram uma perseguição pela igreja, para destruir a igreja, para tentar varrer a igreja da terra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deus tem um plano e um objetivo. Mas Satanás, irmãos, não está de braços cruzados. O objetivo de Satanás é destruir a igreja. Irmãos, nós não podemos estar de braços cruzados. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa despertar o nosso coração, para sabermos que o que estamos fazendo aqui, que o igrejar que estamos tendo hoje, não é uma mera reunião. Aleluia! Jesus é o Senhor. Quero levar os irmãos a perceberem a importância de valorizar as reuniões da igreja. Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Assim como Deus tem um objetivo, edificar a igreja, Satanás não está de braços cruzados. E ele quer trazer ensinamentos, doutrinas, para pouco a pouco minar. A palavra que diz lá no texto, solapar, escavar,
e pouco a pouco trazer a ruína à igreja. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, mesmo ali naquele período, Paulo, ele já advertia sobre outro evangelho. Ó Senhor Jesus! Satanás não está de braços cruzados. A nossa posição tem que mudar. Jesus é o Senhor. Falar um pouquinho também sobre a igreja em Éfeso, Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Essa última frase aí. E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. A igreja em Éfeso tinha uma proximidade tão grande com o apóstolo, que se tivessem um falar diferente, eles perceberam. Aqui eles perceberam. Não é apóstolo. Irmãos, se nós estivermos próximos do falar do Senhor, do que o Senhor está dispensando para nós hoje, nós vamos descobrir que o ministério que nós estamos recebendo é da parte de Deus. Ó Senhor Jesus! Nós vamos ver que os milagres estão acontecendo. Jesus é o Senhor. Inclusive, um milagre na live do PAC hoje, irmão Daniel Silva, né? Que hoje está servindo com os irmãos nos Estados Unidos, tinha uma filha que estava dando muito trabalho com problemas psiquiátricos. Um filho, ele tem 3 filhos, que síndrome do pânico, muitas coisas afetavam ele no ambiente escolar. Ele teve que tirar o seu filho dali. Irmãos, ó Senhor Jesus, mas quando a palavra chegou, quando a imersão na palavra chegou, ó Senhor Jesus, o médico dos médicos começou a operar. Ó Senhor Jesus, a palavra do Senhor cura. Irmãos, se nós estivermos próximos, se nós acompanharmos de perto o que o Senhor está falando para nós hoje, nós não seremos confundidos e nós saberemos discernir aonde nós estamos. Jesus é o Senhor. Sou muito grato ao Senhor, irmãos, por esse ambiente maravilhoso que nós temos. Não somos de muita força. Não olhe para o número. Não caia nisso, irmãos. A igreja em Filadélfia, ela tem uma característica, ela tem pouca força, mas ela não nega o nome e nem a palavra. Jesus é o Senhor. Irmãos, então, aqui em Éfeso, por eles andarem próximo do apóstolo, eles conseguiram descobrir que tinha alguns ali que não eram apóstolos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Lê uma porção aqui. Oh Senhor Jesus. Aleluia. Podemos dizer que os efésios eram fiéis aos ensinamentos dos apóstolos. Não basta ter o conteúdo correto. É preciso também ter o espírito correto. Irmãos, não basta simplesmente receber uma palavra bonita. Está tudo bonitinho, irmãos, tudo bem estruturado. Mas se não usarmos o espírito, que essa foi a atitude dos efésios, eles perderam o primeiro amor. Usar a palavra só como doutrina. Irmãos, usar a palavra só como doutrina, até mesmo pregar o evangelho,
nós podemos matar as pessoas. É por isso que, quando vamos pregar o Evangelho, o objetivo dos santos aqui é primeiro nos levar para o Espírito. Senhor Jesus, quem conhece a necessidade do homem é o Senhor. Se nós não nos conectarmos com o Senhor, nós vamos levar morte para as pessoas. Então, imersão. Desfrute da palavra. Ó Senhor Jesus, cantar os hinos. Nós estamos entrando na esfera. Irmãos, a nossa reunião é maravilhosa. O Senhor primeiro prepara um ambiente para nós. Graças a Deus pela condução da reunião. Graças a Deus pelos hinos que nos ajudam a tocar no Senhor, mas nos ajudam primordialmente a entrar na esfera do alto. Jesus é o Senhor. Então o objetivo do Senhor conosco não é somente que recebamos uma palavra maravilhosa, senão que nós também tenhamos um espírito adequado. Como lidar com a palavra de maneira doutrinária, irmãos? Não é isso que o Senhor quer conosco. Senhor Jesus, se estivermos no Espírito e em obediência e simplicidade, ó Senhor Jesus, isso pode mudar a nossa condição. Outra coisa, Éfeso passou a lidar com a palavra meramente como doutrina, até que por fim perdeu o primeiro amor. Esse é um ponto, mas também um alerta. Se a palavra for para nós somente doutrina, se nós usarmos a palavra somente de maneira legalista, judicial, nós não vamos conseguir dar vida para as pessoas. O que nós temos recebido aqui, irmãos, tem que ser mesclado com o Espírito, tem que ser mesclado com a oração. Temos que nos voltar ao Senhor, temos que amar a palavra que sai da boca do apóstolo, valorizar essa palavra que tem sido falada. Jesus é o Senhor. Oh Senhor Jesus, não tome a palavra do Senhor de qualquer maneira. Precisamos ser reverentes ao que tem sido falado. Irmãos, isso vai mudar o nosso coração. Se o nosso coração não estiver adequado, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Senhor, limpa meu coração. Senhor, se eu tenho perdido o que é mais importante, se eu tenho perdido o apreço à palavra, o primeiro amor, irmãos, é o apreço à palavra. Se eu estiver perdendo isso, irmãos, pede socorro. Entra em comunhão com os santos. Busque quem possa te ajudar. Jesus é o Senhor. E algo interessante também, em Éfeso, Éfeso abriu as portas para o início da degradação nos primeiros séculos. Irmãos, que coisa marcante para uma igreja. Começou em mim, imagina aí. O início da degradação começou em mim. Isso é muito marcante, irmãos. Ó Senhor Jesus, não quero essa marca. Não quero essa marca. Mas, irmãos, daí para frente, enxurrada de degradação. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vou procurar outro versículo aqui. Olha que interessante. Aqui em Apocalipse 2, 5. Imagina o coração de Deus. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Atenção aí. E se não, venho
a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, moveu o coração de Deus. Imagina, eu vou tirar o teu candeeiro. Não dá mais. Você não leva a sério o que sai da boca de Deus. Imagina isso, irmãos. A igreja perder a sua expressão, o seu candelabro. Senão eu voltarei contra ti e removerei o teu candeeiro. Ó Senhor Jesus. Irmãos, fala assim: Senhor Jesus, me ajuda a valorizar a tua palavra. Jesus é o Senhor. Eu fiquei tocado com isso, irmãos. Achei uma repreensão muito forte. E no versículo 6 diz: tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Sistema de clérigos e leigos, posições, cargos. Irmãos, eu, estando aqui, não sou melhor do que os irmãos. A posição de quem fala não traz para ele um status, não traz para ele algo melhor. Não sou melhor, nem tampouco estou competindo com os demais irmãos que falam. Ó Senhor Jesus. Sistema de clérigos e leigos é isso. Irmãos, é interessante a gente ver algumas congregações, as cadeiras lindas, lugares mais altos. Irmãos, o Senhor não quer isso no nosso meio. Para que cargo ou posição, irmãos? Se a palavra nos governa e nos enche de função e realidade eterna, o que importa para nós é a função, é cuidar das pessoas. Muitos de vocês exercem funções maiores do que alguém que tem uma posição. Vou falar novamente, muitos de vocês exercem funções, quem sabe maior do que muitas pessoas que têm posições na igreja. Jesus é o Senhor. É isso, irmãos. É sobre isso que nós estamos falando. Senhor Jesus, falar um pouquinho agora sobre Pérgamo. Aleluia. Ó Senhor Jesus, bebeu uma água. Em Pérgamo, nós vemos o casamento da igreja com o mundo. Mistura. E aí começa a se ressaltar ainda mais os cargos, as posições. Irmão, se nós estivermos aqui procurando um cargo ou uma posição, isso mostra que o nosso coração está inadequado. Misericórdia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos mostrar uma figura aqui. 3 João, versículo 9. Vamos vocês conhecerem um pouquinho de alguém. 3 João, epístolas, tá? Lá no final. Versículo 9. Escrevi alguma... Na verdade, deixa eu ler aqui em King James. 3 João, versículo 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser
considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Imagina lidar com alguém que ama cargo e posição. É isso aqui, irmãos. Se sentia ameaçado. Meu Deus, não, se vier fulano aqui, meu Deus, vai se sobressair, vai ganhar o lugar que eu estou. Irmãos, Senhor Jesus, que coração errado, que coração, que falta de amor, que falta de sensibilidade. Ele se considerava muito bom entre os irmãos, quem sabe melhor do que todos eles. E sabe o que é pior? Ele fechava a porta, não recebia os irmãos e ainda impedia quem quisesse receber de recebê-los, e os expulsava da igreja. Que coração terrível, Diótrefes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não queremos ser Diótrefes na igreja. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Mas tem outra pessoa aqui que teve uma atitude diferente. Versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Ó Senhor Jesus! E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Irmãos, não precisamos falar muitas coisas. Precisamos ser os que dão testemunho. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus! Então, que terrível, irmãos, a atitude, esse sistema de você querer ser alguém importante, de você temer ficar sentado aqui. Imagina alguém que está liderando a igreja, ele temer ficar aqui, ele quer sempre falar, quer sempre se aparecer, sempre se amostrar. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós não podemos perder a direção que é falada por meio dos apóstolos. Não podemos perder o encabeçamento que é trazido por meio da palavra que sai da boca dos apóstolos. Também não podemos perder o governo que tem na igreja por meio da palavra falada pelos apóstolos. Então a palavra que sai da boca do apóstolo tem um objetivo: é trazer encabeçamento, é trazer direção para a igreja, é trazer governo para a igreja. Irmãos, aqui não está bagunçado. Tem alguém regendo, o próprio Senhor. Ele coloca a sua mão na igreja. Não quero, não é assim. O Senhor fala conosco. Se nós acompanharmos a palavra, nós vamos ver que o Senhor tem repreendido muito a gente. Jesus é o Senhor. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Irmãos, cada um tem seu lugar no corpo. Não estamos aqui para ganhar destaque. Vou ler mais uma pequena porção. Com isso, a autoridade dos bispos começou a se fortalecer, de maneira que o episcopado
passou a assumir o papel do apostolado. Irmãos, eu nunca vi isso em nenhum lugar. Que revelação maravilhosa. Irmãos, o que nós vemos no começo dos séculos, sempre os apóstolos davam direção à igreja. Mas, irmãos, com as coisas malignas, com a queda, passou-se a dar importância ao episcopado, aos pastores. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que coisa impressionante. Valorizemos o falar do apóstolo. Jesus é o Senhor. Sem a palavra profética trazida pelos apóstolos, o amor pela posição, pelo cargo, pelas riquezas se instalou na igreja. Como já mostramos, isso aconteceu devido ao relaxamento após um período de grande pressão por causa da perseguição. Outra coisa aqui, a igreja estava sofrendo muita perseguição nesse período, por meio do imperador Nero, por meio do Império Romano, muita pressão sobre os cristãos. Mas quando chegou em Pérgamo, eles relaxaram. Baixou um pouquinho a poeira, por quê? Poxa, a igreja se misturou com o mundo. Baixou a poeira. E eles também baixaram a guarda. Irmãos, que perigo. O Senhor está nos chamando aqui para não baixar a guarda. Não pare de orar. Não pare de vigiar. Não pare de guardar os santos na igreja. Oh Senhor Jesus, que não seja um papel nosso esse, irmãos, de relaxar. A sua vida da igreja pode estar muito boa, a sua condição financeira pode estar maravilhosa, mas se você deixar de valorizar o que tem saído da boca de Deus, a degradação vai alcançar o meu e o seu coração. Ó Senhor Jesus, misericórdia, irmãos. Não relaxa. Vamos batalhar. Ó Senhor Jesus. Mais uma porção. Ó Senhor Jesus. Havia inclusive naquele tempo, só um minutinho. Falando agora dos desvios, né? Havia inclusive naquele tempo um herege sírio chamado Cerinto, de ascendência judaica, educado em Alexandria. Sua heresia era uma mistura de judaísmo, gnosticismo e cristianismo. Ele negava a divindade de Jesus e dizia que o Espírito de Cristo veio a Jesus no batismo e depois o abandonou. Ó Senhor Jesus, antes de Jesus ser crucificado, ele cita que o Espírito abandonou Jesus. Se você nega o Filho, ou seja, se nega que Jesus é o Cristo e que ele possui a divindade, está negando também o Pai. Vamos ler uns versículos. Ó Senhor Jesus. João 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Senhor Jesus. Pai e Filho coexistem. Pai, Filho e Espírito coexistem. São um só.
Irmãos, isso não é coisa para a nossa lógica humana, para o nosso intelecto, mas isso é coisa para quem está no alto. Né? Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, sobe para aqui. Irmãos, se nós estivermos no alto, acompanhando de perto a palavra, nós não vamos ser confundidos. Então, algo interessante. No princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ó Senhor Jesus. Um só. Mas está falando de duas pessoas. Não é coisa lógica, irmãos. Não é coisa racional. É coisa para a gente desfrutar. Jesus é o Senhor. Outra coisa interessante, Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Juntos aí, Pai, Filho, Espírito, façamos. Aleluia! Então, irmãos, um dos desvios da igreja, que foi mencionado no livro, foi o docetismo. Ele nega a divindade de Cristo, nega também o Pai, nega também o Filho. O outro é o monoteísmo. Crê que há um só Deus. Nós também cremos que há um só Deus. Mas nós também cremos na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Façamos o homem. Os três em uma só ação conjunta. Coexistem. Estão juntos, executando sua vontade e seu plano maravilhoso. Jesus é o Senhor. E também o modalismo. O modalismo diz que esse um só Deus se manifesta em três maneiras diferentes. De vez em quando ele se manifesta como Pai. De vez em quando como Filho. E de vez em quando como Espírito. Senhor Jesus. Vamos ler um pouquinho mais. João 17. Capítulo 3 ao 5. João 17, do 3 ao 5. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Rapaz, que profundo isso, irmãos. Irmãos, Deus é atemporal. Ele não está como nós, preso nesse universo, nesse tempo, no tic-tac do relógio. Antes que houvesse mundo. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Que Deus maravilhoso! Outra coisa que eles falavam lá a respeito do batismo de crianças. Para eles era tudo normal. Podia fazer. Além do batismo da criança, a criança podia participar da ceia do Senhor. Imagina o Andrés. Não tem uma mente formada. Não tem um bom entendimento. Vamos ler aqui Marcos. Marcos 16, 16. Imagina o Andrés. Não tem uma mente formada, né? Não tem um pensamento concreto.
Aí vamos ler. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Será se o Andrés tem capacidade para falar, eu creio no Senhor? E isso seja realidade na vida dele? Ainda não, irmãos. E quanto mais deixá-lo participar da ceia do Senhor, um ato tão simbólico. Outro versículo, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 27. De 27 a 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha essa porção. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, será se o Andrés tem capacidade de se examinar a si mesmo? Para falar, Senhor, essa semana eu não obedeci o meu pai. Essa semana eu briguei com meu coleguinha na escola. Senhor, me perdoa por isso. Não tem, irmãos. Então, diversas coisas, o inimigo de Deus, Satanás, tem tentado introduzir no nosso meio para tentar minar a força da igreja. Irmão, Satanás não está de braços cruzados. Satanás continua a sua guerra contra a igreja. Ó Senhor Jesus. Então nós devemos valorizar, irmãos, o que sai da boca do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Lê mais um versículo aqui. 1 João 5. 1 João 5, 4 e 5. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe o que Satanás quer fazer com a nossa fé? Destruir as bases da nossa fé. Misericórdia, irmãos. 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Irmãos, eu creio. Ó Senhor Jesus, não deixe Satanás usar suas artimanhas para tentar destruir a gente da nossa fé. Jesus é o Senhor. Hebreus 2, 1. Oh Senhor Jesus, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, abraça essa palavra, irmãos. O que o Senhor tem falado para nós ultimamente, abraça, acompanha o falar que o Senhor tem trazido para nós. Jesus é o Senhor. Oh Senhor Jesus. João 14, 20. Oh Senhor Jesus. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim. Oh Senhor Jesus, e eu em vós. Sabe qual é o objetivo de Deus, irmãos? É nos mesclar nessa trindade maravilhosa. Esse é o desejo de Deus para nós nessa noite. Jesus é o Senhor. Finalizo por aqui, irmãos.
O objetivo de Deus é nos mesclar com essa trindade maravilhosa. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu e Deus. Deus e nós. Eu e Deus. Deus e nós. O Senhor quer se mesclar com a igreja. Jesus é o Senhor. Amém.